Olá, meus amados do YouTube. Meus amados, eu quero pedir licença a você para entrar no seu lar e juntos nós participarmos um pouco deste pão. Então você está convidado para ficar nesse vídeo até o fim, porque só assim você vai entender o que vai ser pregado. Não adianta você ouvir 2, 3 versículos e ir embora, fechar o vídeo. Então você vai ouvir, vai ver o vídeo todo. Então, meus amados, eu convido você para participar deste pão junto comigo neste momento. E convido você também a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que esse vídeo venha alcançar outras pessoas que, assim como eu, como você, que um dia foi enganado dentro de uma religião, eles também estão. E se nós não ajudarmos a eles, eles vão morrerem enganados dentro da religião. São muitas as pessoas que estão indo embora dessa terra enganadas, sem conhecer o que viveram aqui nessa terra, sem conhecer o Deus que viveram nessa terra. Então, meus amados, é preciso levar esse evangelho à frente. E eu convido você para compartilhar. Dê um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, para quando eu postar novos vídeos, você seja notificado. E ainda quero chamar um pouco a atenção de você para uma coisinha que eu escrevi aqui, e para abrir um pouco o raciocínio, né? Eu sempre gosto de começar abrindo o raciocínio. É porque as religiões, dentro da religião, eles falam que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é evangelho. Eu estou cansado de ouvir isso já, né? Estou quase surdo de tanto ouvir isso. Que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é evangelho. Eu não vou tirar a razão deles em achar isso, né? Mas é preciso se saber que tipo de evangelho está lendo. Porque cada evangelho conta uma história. E é preciso nós saber que o que é que nós estamos lendo, quem escreveu esse evangelho, o que ele fazia, qual era o costume desse escritor. Ele era discípulo, ele era apóstolo, ele era profeta. O que é que esse escritor era na vida, que escreveu esse livro, do qual você tem depositado a sua fé, tem depositado a sua crença nesses livros, que você lê sem saber quem escreveu, sem saber a vida daquela pessoa que escreveu. Você nem se preocupa em pesquisar como aquele escritor levava a sua vida, né? E eu separei 2 livros aqui para falar deles, porque é disso que nós vamos pregar umas passagens desses livros, né? Então eu vou lhe preparar logo a sua mente para você, quando nós for aos poucos lendo essas 2 passagens, que é as primeiras 2 passagens que nós vamos ler. Então, em primeiro lugar, nós vamos ler uma passagem de Atos dos Apóstolos. Esse livro de Atos dos Apóstolos, meus amados, ele foi escrito por Lucas. E quem foi Lucas? Ele tem 2 livros. Lucas tem Atos dos Apóstolos e tem o próprio livro de Lucas. E, se não me engano, o livro de Mateus também foi escrito por ele, porque Pedro não sabia escrever. Então, quem escreveu o livro de Mateus, que conta a história de Mateus, aliás, conta a história de Pedro, né? Mas não foi Pedro que escreveu. Pedro não sabia escrever. Então, me parece que foi Lucas também que escreveu o livro de Pedro, o livro de Mateus, que conta de Pedro, que relata a história de Pedro. Então, meus amados, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Quem era Lucas? Atos dos Apóstolos e o próprio livro de Lucas, né? Quem era esse Lucas? Para que a gente abra a Bíblia, comece a ler e depositamos toda a nossa confiança, nosso crédito a estes livros. E não são
esses dois, mas há outros também, né? Outros também. Mas tem que saber quem era, quem foi esse escritor, a doutrina deles, como eles viviam, o que é que eles costumavam fazer, qual era o costume deles, se eles comiam sarapaté ou comiam mocotó. Não é que nem nós, talvez eles não sabem o que é isso, nem nós aqui no Brasil, que gostamos do sarapaté, gostamos do mocotó. Né, meus amados? Então, quem era Lucas? Lucas, ele não era um apóstolo. Lucas, ele não era um discípulo. Então, dá para ver que Lucas não andava com Jesus. E por que ele tem esses dois livros aqui, do qual o povo deposita toda a sua crença, no raciocínio que está escrito? Né? Lucas não era apóstolo, não era discípulo. Lucas, o livro do Atos dos Apóstolos, que Lucas relata dos apóstolos que estavam presos, tal, de madrugada as cadeias se quebrou, os cadeados se quebrou. Mas a pergunta é, Lucas estava lá? Não estava. Lucas não estava lá. Lucas não estava preso. Então ele tá escrevendo o que aqui? História. História que ele ouviu de alguém. Alguém contou já distorcido para ele. E ele escreveu. O livro de Atos dos Apóstolos, que Lucas escreveu, Lucas não escreveu para direcionar isso que ele estava escrevendo no livro de Atos para a igreja. Lucas escreveu esse livro, Atos dos Apóstolos, direcionado a quem? Para quem? Teófilo. Teófilo não era um apóstolo também. Então o que? Teófilo pediu para Lucas escrever este livro. Escrever, relatar o que mais ou menos aconteceu lá naquela cadeia. Por exemplo, que é uma das passagens que fala, né? Mais ou menos, porque ele não estava lá. Ele não era Deus para estar em todos os lugares. Estar presente em todos os lugares. Se ele não era apóstolo, ele não era um discípulo. Não estava junto. A profissão de Lucas era um médico. Lucas era um médico. Lucas, ele pode ser um escritor. Qualquer pessoa pode ser um escritor. Mas há diferença de um escritor e um historiador. Lucas, ele pode ter sido escritor porque ele escreveu esses livros. Mas Lucas também não era um historiador. Lucas não era apóstolo, Lucas não era discípulo, Lucas não era um historiador. Então, meus amados, nós temos que ir para dentro da Bíblia sabendo o que nós vamos ler, o que vamos encontrar pela frente. Procurar ver algumas falhas, já que o homem não era não era um apóstolo, não era um discípulo. Ele escreveu esse livro de Atos dos Apóstolos para Teófilo, não foi para a igreja. Agora o povo lê como que fosse escrito para a igreja. Mas, muito bem, o título da nossa palestra de hoje é Ritual Pagão como Culto a Deus. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Capítulo 17, versículo 18. Nós vamos ler do 18 até o 23. 18. Alguns dos filósofos Epieuros e estoicos contendia com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? Esse tagarela, você vê que aqueles que seguiam a Jesus, e dessa vez estava reunido aqui e perguntaram: o que quer dizer esse tagarela? Quem era esse tagarela?
Paulo. Eles tinham que Paulo pregava como uma história, uma galera, chamando Paulo de galera. Porque o que Paulo pregava era totalmente diferente do que eles ouviam de Pedro, de Tiago, de João, os pregadores da lei. Paulo não pregava a lei, Paulo pregava a graça. Paulo é o apóstolo dos gentios. Aos gentios nunca foi dado lei para eles. É isso, galera. E outros parece... E outros diziam, né? Parece pregador. Parece, né? Uns diziam que era galera. Outros diziam, parece pregador. Parece pregador de estranhos deuses. Você viu o apóstolo Paulo, pregador da graça, que recebeu no terceiro céu. Eles, como só tinham o costume de ouvir Tiago, pregador da lei, Pedro e João, aí estavam dizendo, galera, é um pregador de estranhos deuses. Eles não entendiam nada do que Paulo pregava. Assim como até hoje, por incrível que pareça, até os teólogos de hoje, eles não entendem os evangelhos, o Novo Testamento de Cristo. Eles entendem lei, mas a lei acabou. De estranhos deuses, pois pregavam a Jesus e a ressurreição. Você vê que Paulo pregava a Jesus e a ressurreição, né? Então ele chamava Paulo de galera e de pregador de estranhos deuses, porque Paulo pregava a ressurreição. Então, tomando consigo, e levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Então eles pegaram Paulo, né, e levou até o Areópago, lá no templo, né, para ele se explicar. É como se nós trazemos para os dias de hoje, nós vamos, como se fosse era como se fosse o STF. Pegaram o Paulo para ele se explicar que galera era aquela que ele pregava, que deuses é aqueles que Paulo pregava. Só que Paulo pregava quem? O Cristo ressuscitado. Enquanto eles pregavam o Jesus de Nazaré, o carne. Paulo pregava o Cristo ressuscitado, o Espírito, que Deus é Espírito, o Senhor é o Espírito. E Paulo pregava isso, mas ele não, pregava Jesus de Nazaré, o carne, aí ele não entendia nada. É assim como nós vemos as religiões de hoje, você prega, fala, para o maior teólogo do Evangelho de Cristo, ele não entende bolufas. Então, que doutrina é essas que ensina? 20, nós vamos ler até o 23. 20. Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Então, o Evangelho de Cristo, para eles, era coisas estranhas. Porque ninguém pregava o Evangelho de Cristo, só Paulo. Coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isto. 21. Pois todos os de Atenas, que eram os atenienses, né? Os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisas não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vejo, de tanto eles
de tanta pergunta, de tanto, uma palavra meio chula, né? De tanto encher o saco de Paulo, Paulo se enfezou e levantou-se, não aguentou mais, né? E levantou-se e disse, em alta voz, né? Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Tudo, em tudo vejo acentuadamente religiosos. Vamos ler o 23, depois eu comento mais um pouco. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, né? De vosso culto, encontrei também um altar, do qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, o Deus que as religiões pregam aí é um Deus que eles não conhecem. Porque eles pregam um Deus, mas aponta para outro. Eles amam ao Deus vivo, mas aponta para Jesus de Nazaré. Tem até música, hinos de Jesus de Nazaré. E o pior dele, tem um aí que é filho de Davi. Pronto. Filho de Davi. Se é filho, qual será dos filhos de Davi que as igrejas cantam aí? Para quem será? Para os filhos de Davi. Porque até onde nós entendemos, Jesus era o filho de Deus. Não era filho de Davi. Era filho de Deus. Apenas que ele ia sair da geração, da tribo de Davi. Mas o povo já canta filho de Davi. Nem filho de Deus é. Vê aí, ó. Amando um Deus sem conhecer. Porque nosso Deus não é Jesus de Nazaré. É o Cristo ressuscitado. É o Cristo ressurreto. Esse é o nosso Deus. Não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era carne. Era homem como nós. Então, Paulo está dizendo, ó, é preciso, esse Deus que vocês adoram, esse Deus que a igreja adora, é exatamente o Deus que nós queremos apresentar no Evangelho de Cristo. É o Cristo ressuscitado. Não é Jesus de Nazaré. Mas a igreja adora o Cristo ressuscitado e ama Jesus de Nazaré. A igreja ela está casada com o Cristo ressuscitado e noiva do Jesus de Nazaré. O que é que dá isso aí? Alguém pode me ajudar? Me ajuda aí. Isso quer dizer o quê? Prostituição, adultério. Adultério espiritual. É isso que dá. Quando a pessoa está casada com um, namorando o outro. É adultério. Isso tem um nome, adultério. É assim que se encontra as igrejas de Cristo hoje. Amando Jesus Cristo, amando Cristo ressuscitado, clamando a Jesus de Nazaré. É assim que se encontra a igreja de Cristo hoje. Ela adora um Deus sem conhecer. A igreja de hoje, que se chama de Deus hoje, não conhece Deus. Conhece quem? Jesus de Nazaré. Então, meus amados, eu quero aprofundar um pouco mais lá no livro de Isaías. Vamos ver o que Isaías dizia sobre isto. Isaías, no capítulo 29, versículo 13. O Senhor disse, não é eu que estou falando. Quem disse? O Senhor. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim,
e com a sua boca e com os seus lábios me honra. É isso que nós vemos dentro das igrejas hoje. As igrejas, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mas no mesmo instante está: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eita. É isso, meus amados. É isso. Isso é triste. A igreja amando um Deus e clamando o outro. Isso é prostituição. É adultério espiritual. Com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente. O que é que ele está dizendo aqui? O que é que o profeta Isaías está dizendo aqui? O que é que Deus está falando pela boca do profeta Isaías aqui? Mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Maquinalmente, dentro de uma sala de teologia, dentro de uma escola dominical. Aqueles, aprenderam. Dentro de uma sala pastoral. Maquinaram o jeito de tomar o dinheiro do povo. O jeito de fazer o povo ter medo de Deus. Se não der o dinheiro, vai para o inferno. Se não vir para a igreja, vai para o inferno. Se não se batizar, vai para o inferno. É isso. Maquinalmente dentro de uma sala pastoral. Aprendeu. Vamos ver até o 16. 14. Continuarei a fazer obra continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deles. E mesmo assim, Deus continua fazendo obra no meio deles. No meio deste povo. Sim, obra maravilhosa. E um portento de maneira que a sabedoria dos seus lábios perecerá. Então, Deus vai continuar fazendo obras, vamos entender, né? Deus vai continuar fazendo obras, mas o que? A sabedoria deles. Olha a obra que Deus vai fazer neles. A sabedoria deles vai perecer. É isso que nós vemos aí. Pereceu a sabedoria dos religiosos aí, dos teólogos. Porque a gente vai falar do Evangelho de Cristo, para eles não entendem. Perecerá. E a prudência dos seus prudentes se esconderá. 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras, fazendo as escuras, fazendo as escondidas. Como é que ele faz uma obra nas escuras? Se reúne numa sala pastoral, o presidente da igreja, os outros pastores. Como é que nós vamos tirar o dinheiro do povo? O que é que nós vamos fazer? Que campanha nós vamos fazer para tirar o dinheiro do povo? Que campanha? Além do dízimo, né? O dízimo já sabe, se não der dízimo é ladrão. Aí o povo, para não ser ladrão, coitados, dá. Mas isso não basta. Agora, que campanha que nós vamos fazer? Isso eles falam lá no quartinho, lá na sala pastoral. Junto com o presidente da igreja e seus companheiros. Aí eles maquinam lá uma campanha para fazer, né? Para arrancar dinheiro dos coitados. Fazem as escuras e dizem: quem nos vê? Então, aqui, fecha a porta aí, ninguém está ouvindo. Aqui, vamos falar. Que campanha? A campanha Josué. E você, irmão? Que campanha será que nós vamos falar, pregar esta semana? Campanha Jericó. E você, irmão?
fogueira santa. É assim, maquinando dentro de uma sala pastoral, às escuras, para ninguém ver. Mas Deus está vendo aqui, ó. Faz as escuras e diz: quem nos vê? Quem nos conhece? 16. Que perversidade é a vossa? Como se o oleiro fosse igual o barro, e a obra dissesse do seu artifício: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Ele nada sabe. Então, para os coitados, eles podem até esconder. Tudo é maquiado dentro de uma sala pastoral. Mas Deus sabe todas as coisas. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 16. 16 até o 18. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Você conhece alguma religião que faz isso aí? Ah, vocês comem carne de porco. Não podem. Ah, você não tomou Santa Ceia. Que ceia? É que suco, pão. Não é Santa... Ceia não tem aqui na Bíblia. Não tem. Comida e bebida. O dia de festas. Essas festas, todas as igrejas fazem festa no princípio do mês, para iludir os coitados da juventude, ficar lá, uma farrinha todo mês, né? É bom. Aí eles se veste tudo numa roupa só, né? Aquele teatro, que nem Deus quisesse teatro. Não é com teatro que você vai agradar a Deus. Festa, ou lua nova, os sábados, olha, os sábados. 17. Porque tudo isto tem sido sombra. Você vai falar, pergunta para um teólogo desse aí, um professor da escola dominical, o que é sombra? Ele só entende de sombra de pé de pau. Só. Tem sido sombra das coisas que havia de vir. Então, até Cristo, até Jesus de Nazaré, inclusive a vida de Jesus de Nazaré, era sombra do que havia de vir. O que era que havia de vir? A graça. Havia de vir, porém, o corpo é de Cristo. 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, com pretexto de humildade, né? E culto de anjos, baseando-se em visões enfatuadas, sem motivo algum na sua mente carnal. É que nós vemos dentro dessas igrejas por aí. A turma com a sua mente carnal sonhou bobagem, foi dormir perturbado de noite, acordou, sonhou com a mente perturbada, sonhou bobagem, e eles chegam na igreja dizendo que teve uma visão de Deus. Foi Deus que falou com eles. Foi Deus que falou. E a igreja, come. A igreja aceita isso aí. Por quê? Porque a igreja, que são vidas que estão lá na frente, eles não têm a menor preocupação de ler a Bíblia. Eles só ouvem o que o pastor fala. Então, enganar esse povo é fácil, é mais fácil que tomar doce da boca de criança. Eu quero ver eles enganar, venha, professor da escola dominical, me enganar. Você tem enganado o povo, é fácil. Você está dentro de uma chamada igreja, dentro de uma sala, escola dominical, e sair perguntando, ler um versículo da Bíblia para aquele povo todo ali que está enganado, que não sabe de nada. É fácil você enganar eles. Agora me engane.
Agora me engane. Engane um da graça. Engane um que tem a mente iluminada, tem os olhos iluminados. Eu quero ver você enganar. Ajunte, vai lá no meio, ajunte 20 que tenha a mente iluminada, os olhos iluminados, e comece a explicar para eles. Vê se você vai passar. Não passa. Agora, para os coitados que já não... Tudo que ele falar, a igreja vai aceitar. A mente carnal. Abra sua Bíblia em Efésio. Tá para frente, tá para frente. Efésio. Capítulo 2, versículo 11, do 11 ao 13. Porquanto, lembrai-vos de que outra hora, vós gentios, lembrai-vos que outra hora, não hoje, outra hora, vós gentios na carne, gentios na carne, não no espírito, na carne, não no espírito. Chamado incircunciso, era assim que os judeus chamavam os gentios, de incircuncisos, por aqueles que se intitulam circunciso. Quem é esses aqui? O judeu. É circunciso na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estava sem Cristo. Então, nós, antes de Jesus, nós vivíamos sem Cristo, porque eram judeus que eram donos das bênçãos de Deus. Eram os judeus que eram os merecedores das bênçãos de Deus. Então, os gentios, que somos nós, estavam excluídos, vivia excluído deles. Eles tinham até nojo dos gentios. Não podia se misturar. Separado da comunidade de Israel. E estranhos às alianças da promessa. Ou seja, estranho fora das alianças, né? Indigno das alianças da promessa, das promessas de Deus. Não tendo esperança, nem esperança os coitados tinham. Nem esperança nós tínhamos, né? Trazendo para o dia de hoje. Nem esperança tínhamos. E sem Deus no mundo. 13. 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estávamos longe, foste aproximado. Pelo quê? Nós fomos aproximados de Cristo, por quê? Pelo batismo em água? Pelo um pedaço de pão? Pelo um copo de suco? Foi isso? Pelo um dia de jejum? É isso que está escrito, meus amados? Não. Nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Foi por Ele, é por Ele que nós nos aproximamos de Cristo. E hoje, Cristo mora em nós. Então hoje, não tem ninguém melhor do que o outro. Se você, meu amado e minha amada, você começar a dizer, que meu pastor, o pastor presidente, olha, irmã, você não sabe, hoje eu vi o pastor presidente, eu falei com o pastor presidente, ele pôs a mão na minha cabeça. Isso é idolatria. É idolatria. Hoje não tem ninguém mais, nem menos do que o outro. Hoje nós somos todos iguais. Todos iguais. Não há ninguém melhor do que o outro nesse pacto que nós vivemos. Hebreus 10. Hebreus 10,
no capítulo 1, vamos ler até o 9. Ora, visto que a lei tem sombra, vamos ler de novo. Ora, visto que a lei tem sombra, sombra é sombra. Então, antes de Jesus, tudo era sombra. Mas essa sombra hoje, ela não existe, porque Deus, ele é a luz, ele iluminou. Então não existe mais nada escuro, não existe sombra. Aqui não pode ter sombra, porque a luz está iluminando. Então não pode ter sombra em Cristo, não pode ter sombra. Nós não podemos viver de batismo de água. A água era batismo, era sombra. Nós não podemos viver de óleo ungido, era sombra. Nós não podemos viver disso, meus amados. Nós não podemos viver de jejum, era sombra. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, sombra dos bens vindouros, como esses bens chegaram. Então hoje, meu amado e minha amada, hoje nós não podemos viver de esperança. Eles naquele tempo, antes de Jesus, eles viviam na esperança desses bens vindouros. Mas nós não. Hoje nós não podemos viver de esperança. O crente não pode dizer que tem esperança, porque as promessas chegaram. Os bens vindouros chegou. Então Deus não está devendo promessa a ninguém. Deus pagou todas as suas promessas. Os bens vindouros não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeito. Então na lei ninguém nunca se tornou perfeito, ninguém nunca era perfeito na lei. Se tornar perfeito, os ofertantes com o mesmo sacrifício que anos após anos, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecido. Não teria cessado. Cessou. Você vê aqui, não teria cessado. Então, cessou. Oferta, sacrifício, cessou. Mas eles usando os cães, usando a lei, eles continuam tomando dízimo, tomando oferta das pessoas, porque usa a lei. Eles não gostam do evangelho de Paulo, que Paulo pregava, né? Que o evangelho não é de Paulo, é de Cristo. Foi Cristo que deu para Paulo. Eles não gostam desse evangelho, porque esse evangelho tira os status, tira os poderes, tira o dinheiro, tira tudo. Tira suas posições, tira seus anéis, tira os seus canudos. Então eles odeiam esse evangelho. Odeiam. Oferecidos, portanto, os que prestam culto, o que prestam culto, tendo sido purificados, foi ou não foi purificado? A igreja foi ou não foi? Foi. Mas o que eles pregam? Que a igreja é impura. A igreja está cheia de pecado. A igreja é uma pecadora. Isso, meus amados, é inaceitável. É inaceitável. Uma vez por todas, né? Purificado uma vez por todas. Mas se a igreja tem pecado hoje, ela vai estar esperando o quê? Cristo vir de novo, morrer na cruz de novo? É isso? De uma vez por todas, não mais teria consciência de pecado. Não mais teria consciências de pecado. Eu quero fazer uma pergunta que desceu agora. Quem é que peca? Quem é que peca? A carne ou o espírito que peca? A carne.
Mas a carne está escrita que a carne está morta. Para Deus, a carne está morta. Se a carne está morta para Deus, como ela pode pecar? Qual um morto que peca? Um morto pode cometer pecado ainda? Está morto? E se a palavra diz que a carne está morta para Deus? Meus amados, onde é que esses crentes estão enfiados? Pelo amor de Deus. Então, meus amados, se você você que entende esta palavra e não compartilha essa palavra com seu irmão, você não pode dizer que ama a Deus. Você não pode dizer que ama seu irmão. Se você não tem essa capacidade de ler isso aqui, de entender esse raciocínio, mas pelo menos você compartilhe. Compartilhe, que é a mesma coisa. Teria consciência de pecado. 3. Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecado. Entretanto, eles usam a lei para se pedir sacrifício, para se fazer sacrifício. Então o que é que vem usando a lei? O que é que vem a recordação do pecado? Porque na lei, a lei era o pecado. Então se eles pregam a lei, vem a recordação. Pronto, estou cheio de pecado. Na lei, a lei era o pecado. Né? Recordação de pecado, todos os anos. 4. Porque é impossível que o sangue de touro, de bodes, remova pecado. 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz sacrifício. Por isso, o 5, né? Por isso, ao entrar no mundo, diz sacrifício e oferta não quiseste. Sacrifício e oferta não quiseste. Não quiseste. Antes, né? Antes, não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto, ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou no rolo, do livro, está escrito ao meu respeito, para fazer a tua vontade. 8. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto, nem oblações, esse negócio de banho, batismo em água, tudo que se faz, lava pé, lava tudo, lava a mão, oblações. Oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Segundo a lei acabou. A lei acabou. Segundo a lei, 9, vamos ler até o 9. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, tira fora. Remove o primeiro. Que primeiro? O primeiro pacto, a velha aliança, os mandamentos, os sacrifícios, remove tudo. Remove o primeiro. Tá aqui. Eis que aqui estou a fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Estabelecer. Então, no tempo de Paulo, não estava estabelecido ainda o segundo pacto. Quando que foi se estabelecer esse pacto? No ano 70, quando foi derrubado o templo, quando foi destituído
os sacerdotes. Então, o pacto, a nova aliança, o novo pacto estabeleceu. Chega de velha aliança. Mas se não pregar a velha aliança dentro de uma chamada igreja, não tem dinheiro, não tem status, não tem respeito ao pastor, né? Nada disso. Então, meus amados, é preciso ter entendimento no que se lê. Abre 1 Coríntios. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Versículo 4 e 5. 4. A minha palavra é a minha pregação. A minha palavra e a minha pregação não consistiram, né? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O que é que a igreja está apoiada hoje? Sabedoria humana, teologia. A igreja está apoiada hoje em teologia humana. Não está apoiada no Espírito. Efésios, capítulo 4, versículo 14 e 15. 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo vento de doutrina. Todo vento de doutrina é que vemos dentro dessa religião. É batom, doutrina. Não pode usar um batom, não pode cortar um cabelo, não pode usar uma saia meia curta, não pode usar, o homem não pode usar uma bermuda, a mulher não pode cortar cabelo. Tudo quanto é vento de doutrina tem dentro dessas religiões. É por onde vive a igreja chamada de Cristo, levada por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas artimanhas dos pastores. Eles maquinam um jeito de arrancar dinheiro seu e deixar você com medo de Deus. Pela astúcia com que induz ao erro. É isso que os pastores fazem. Induz a igreja ao erro. Induz a igreja do abismo. Induz a igreja a fazer fogueira santa. Induz a igreja a fazer campanha. Eles induzem a igreja ao erro. João, livro de João, no capítulo 5, versículo 1 até o 10. Vamos ver aqui o que está escrito aqui. Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betseda, né? O qual tem 5 pavimentos. Neste jazia
uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que movesse as águas, né? Existia um tanque ali em Betseda, o tanque chamado Betseda, né? Lá na porta das ovelhas, um tanque que tinha o nome de Betseda, e esse tanque diz a história da lei, né? Que João é lei, que se ajuntava ali, tudo quanto era doente ali, de todas as lares de doença, esperando as águas se agitar, né? E estava ali, no versículo 4, esperando que movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo, e agitando-a, e o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. 5. Havia ali um homem enfermo, havia 38 anos. Um homem enfermo ali, 38 anos. Jesus vendo, deitado, e sabendo que estava ali, o homem há 38 anos estava sofrendo ali. Ninguém ponhava ele lá na hora que a água agitava. E o homem há 38 anos ali. Em vez de ele sair dali, não, ficava ali, ó, permaneceu ali, ó, parado. Se não estava dando certo ali, tentasse outra coisa. Mas não, ficou ali, ó. Deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Poxa, se não tem ninguém, o homem há 38 anos ali, cara, o que é que ele ia buscar ali? Vai buscar em outro lugar. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 38 anos, 38 anos. E é assim que as igrejas vivem aí, ó, gente sofrendo, gente que está morrendo aí, 20, 30, passou 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja, nunca recebeu uma bênção. Só promessa. Faz a campanha de Jericó que dá certo. Faz a fogueira santa que dá certo. Faz a campanha de Josué que dá certo. Faz a campanha de Jefté que dá certo. Nunca deu certo. E a turma está insistindo. Está insistindo. Então lhe disse Jesus: levanta-te. Jesus só mandou ele levantar. Então o homem não estava doente. A doença do homem estava o quê? Na mente. A igreja está cheia de gente doente da mente. O pastor falou que ela vai para o inferno, ela colocou na mente que se ela não der o dízimo, ela vai para o inferno, ela acredita. O pastor disse que se ela não for 2, 3, 4, 5 vezes na igreja por semana, ela vai para o inferno, ela acredita, põe na mente. A doença está na mente das pessoas. Disse Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. Toma teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado na mente. O homem não estava doente. Ali ele pôs na mente que estava ali, ó, 38 anos, sem tentar nada. Só esperando. Ali, ó. Jesus olhou para ele e disse: você não está doente não. Toma teu leite e vai embora, cara. Tu não está doente não. É mesmo, não estou doente mesmo não, é. Pegou o leite e foi embora. E saiu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Era sábado. No sábado ninguém podia fazer isso.
Era só a mente, o cara estava perturbado. A mente dele achava que ele estava doente. Não estava doente de coisa nenhuma. Por isso disseram o judeu ao que fora curado: hoje é sábado. Tu não pode levar esse leito. Hoje é sábado. Espera mais uns 30 anos aí, ó. É assim que fica nas igrejas. Irmã, se você não recebeu a bênção, desista não, irmão. Desista não, irmão. Se você não recebeu a sua bênção ainda, irmão, você não desista. Tem esperança. Que esperança? Cristo é a esperança. Cristo era Cristo. Cristo já está em nós. Então não temos mais esperança se ele já está em nós. Agora é só tomar posse. É lícito carregar o leito. 11. Não, a mulher era só até o 10. Por isso disseram aos judeus que foram curados. Ao que foram curados. Hoje é sábado. E não te é lícito carregar o leito. É isso aí. Botou uma religião aí, ó. Uma religião judaica. Uns não comem carne de porco. Uns não querem trabalhar no sábado. Uma religiosidade judaica. E Cristo não era judeu. Cristo não era judeu. Quem era judeu era Jesus de Nazaré. Botou aí, ó. Seguindo a Jesus de Nazaré, sem conhecer Deus. Então essa religião, esses cultos pagãos, coisas da velha aliança, coisas pagãs. Tudo da velha aliança era pagão, porque Cristo não tinha vindo ainda. Então, botou aí uma religiosidade pagã, culto pagão a Deus. Fazendo culto pagão, dizendo que é para Deus. Você passa de frente dessas igrejas por aí, numa hora de culto, aí você só vê o povo: ei, visita fulano, visita. É tanta visita que eles pedem. Visitar o quê? Deus está dentro de nós. Como que Deus vai me visitar se Ele está dentro de mim? Quem mora aqui, é verdade que aqui não mora, só mora eu. Mas quem morasse aqui não podia me visitar, porque já morava aqui. É o caso de Deus. Deus mora em nós, meus amados. Deus não pode visitar. Ele mora já. Se Deus mora em nós, não tem como visitar. E aí fica a hora dizendo: visita o bebê, visita o papai, visita a mamãe, visita o titio, visita a comadre, visita o vizinho. Meu Deus! Falta duas passagens. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 12. Vou tentar lá ainda. Capítulo 12, versículo 1 ao 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o que? Vamos ler de novo? Rogo, pois, irmãos, Paulo pregando aos Romanos, rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto hoje está no raciocínio. Nós temos que raciocinar o que nós lemos, a cada coisa que nós vivemos hoje no dia a dia das nossas vidas, porque Cristo está em nós. A nossa mente é o altar de Cristo em nós. Então, nós falamos com Ele, Ele fala conosco, de nós mesmos. Então, Ele não visita e não vamos buscar. Ele está em nós. E
ele fala no nosso raciocínio. Né? Culto racional. Mas o que é que o povo quer hoje? Ah, vamos para a igreja, vamos buscar Deus, vamos buscar o Espírito Santo, vamos buscar a bênção. Eles vão buscar tudo. Né? É festa, não sei daquilo, é festa dali, festa daquela, Santa Ceia, até os dias, todo mês tem festa, né? Eles fazem o teatro dele, todo mundo vai com a mesma roupa. Todo mundo vai com a mesma roupa. A mulher com a mesma roupa e o homem com a mesma roupa. Aí vai todo mundo. Faz aquele teatro na igreja. Como se Deus agradasse dessas coisas. De teatro. Nosso culto é no raciocínio. Está no raciocínio. Nosso culto hoje é racional. Por quê? Cristo está em nós. É racional. 2. E não vos conformeis com este, e não se conformeis com este escudo, desculpa, é que tá de noite, né? Não vos se conformeis, presta atenção, o nosso culto é racional, né? Tá escrito aqui, e tá dizendo, e não vos conformeis com este, é que a palavra estava separada. Aí, enquanto ia no outro resto da palavra, eu ficava, não vos se conformeis com este século. Este século. Paulo estava falando em Romano, há 2000 anos atrás. Não vos conformeis com este século que eles viviam, ou não se conformeis com o século daqui a 2000 anos. No século que ele vivia. Não se conformei com este, no singular. Este século. Mas transformai-vos, não se conformei com este século, mas transformai-vos, vós, é assim, mas vós transformais. Não se conformei com este século, com isso que vocês vivem hoje, mas transformai-vos. Não é transformar o século, é transformai-vos. Pela renovação da vossa mente. Pelo raciocínio. Raciocine a palavra de Deus e assim você vai ser transformado. Você vai ser salvo das garras dos lobos. A vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Então, meus amados e minhas amadas, segundo a fé, a medida da fé que Deus repartiu. Então, se Deus repartiu a fé, né? X para você, X para você, X para todo mundo. Então não tem essa que hoje eu tive com o meu pastor presidente, hoje eu tive com o sacerdote pôs a mão na minha cabeça, eita que maravilha, e tira foto. Isso só tem um nome: idolatria. Idolatria. Vamos ler, lemos o 3, né? Então, segundo, Deus repartiu para cada um seu tanto. E é assim, meus amados. E para nós fechar hoje com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia em Oséia.
Oséias capítulo 6. Versículo 6. Para nós encerrar hoje com todas as nossas sortes de bênção. Todas as sortes de bênção. E assim teremos uma noite abençoada. Um resto de semana abençoado. E até quinta-feira. Meus amados, Oséias 6, versículo 6. Diz o seguinte. Pois misericórdia quero, e não sacrifício. Não. Sacrifício, não. Mas o que é que diz dentro dessas chamadas da igreja? Quanto mais sacrifício, melhor. Melhor para quem? Para Deus? Não. Melhor para quem? Para você? Não. Melhor para quem? Para eles. Que os cofres, enchem. Não o sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Não sacrifício. Misericórdia eu quero, sacrifício não. E o conhecimento de Deus, isso a igreja que se chama de Cristo não tem. Não tem conhecimento. Porque se a igreja tivesse conhecimento, ela colocaria seu carro numa fogueira santa para ter dois. Isso é avareza. Isso é olho grande. Colocaria R$1.000 para ter 1 milhão numa fogueira santa. Isso é falta de entendimento. É mais do que holocausto. Vamos ler só o 6, né? Mais do que holocausto. Que é conhecimento, misericórdia e conhecimento da palavra. É isso que Deus quer. Misericórdia e conhecimento. Meus amados, esta palavra, eu aceito essa palavra, eu recebo esta palavra. Se você recebe esta palavra e pratica esta palavra, então você é um cristão. Você deixou de ser religioso e agora você é um cristão. Se você é um cristão, paz e graça a todos nós. Uma ótima semana, toda abençoada. Amém? E até quinta-feira.